Imagine isso. Alguém te manda uma mensagem que te tira do sério. Ou faz um comentário na frente de outras pessoas que te deixa com o rosto quente de raiva. Ou simplesmente não responde algo que para você era importante. E esse silêncio dói mais do que qualquer palavra poderia doer. O que você faz nos próximos 3 segundos vai determinar mais sobre a sua vida do que você imagina. A maioria das pessoas nunca aprendeu isso. Elas reagem. Respondem na hora. Com raiva. Com mágoa. Com a primeira coisa que vem à cabeça. E passam horas. Às vezes dias. Lidando com as consequências de uma reação que durou menos de 5 segundos. Um relacionamento que esfria. Um emprego que se complica. Uma noite de sono perdida remoendo o que foi dito. Existe uma habilidade, rara, treinável, e que separa de forma quase invisível as pessoas que vivem em paz das que vivem em guerra constante com tudo ao redor, que é a capacidade de não reagir. De criar um espaço entre o que acontece e o que você faz a respeito. Esse espaço é onde mora toda a sua liberdade. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. E hoje, a neurociência está provando exatamente porque eles estavam certos. Se você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento, se você já sentiu que perde o controle quando é provocado, se você já desejou ter aquela calma fria que algumas pessoas parecem ter mesmo sob pressão, isso aqui é para você. Vamos entender, de verdade, como isso funciona. Existe uma cena que se repete, com pequenas variações, na vida de praticamente todo mundo. Alguém diz algo que fere. Alguma coisa não sai como devia. Uma notícia chega de forma abrupta e desestabiliza o dia inteiro. E no instante seguinte a esse gatilho, antes mesmo que você tenha tempo de pensar, o corpo já está reagindo. O coração acelera. A respiração muda. As palavras saem da boca antes de passar por qualquer filtro. Depois vem o arrependimento. Quase sempre vem. A sensação incômoda de eu não devia ter dito aquilo ou eu não devia ter reagido daquele jeito. Uma sensação que parece familiar demais para a maioria das pessoas, porque acontece repetidamente, em contextos diferentes, ao longo de toda uma vida, sem que a pessoa nunca realmente aprenda a evitar. A questão central deste audiolivro é simples de enunciar e profundamente difícil de praticar. Existe uma diferença enorme entre reagir e responder. E a sua qualidade de vida, suas relações, sua carreira, sua paz interior, sua reputação ao longo dos anos, depende mais dessa diferença do que de quase qualquer outra habilidade que você possa desenvolver. Reagir é automático. É o sistema nervoso disparando antes que a consciência tenha tempo de intervir. É a resposta que vem de milhões de anos de evolução, projetada para situações de perigo físico real, e que hoje dispara da mesma forma diante de um comentário numa reunião ou de uma mensagem de texto mal interpretada. Responder é outra coisa completamente diferente. É o que acontece quando você cria espaço entre o estímulo e a ação. É a escolha consciente, feita a partir de clareza, sobre como você quer se posicionar diante de algo que aconteceu, em vez de ser arrastado pela primeira onda de emoção que esse algo provocou. Os estoicos passaram séculos estudando essa distinção e desenvolveram práticas extremamente concretas para treiná-la. Não como teoria abstrata, mas como disciplina diária, testada em situações reais, por pessoas que enfrentavam guerra, perda, traição, poder, pressão. As mesmas forças que você enfrenta hoje, apenas com roupagem diferente. Ao longo dos próximos capítulos, você vai entender por que o seu cérebro reage do jeito que reage. Vai aprender técnicas concretas para ampliar o espaço entre o gatilho e a ação. Vai descobrir como transformar a provocação alheia numa oportunidade de demonstrar exatamente o tipo de pessoa que você é. E vai sair daqui com uma compreensão diferente sobre o que realmente significa ter controle sobre si mesmo. Isso não é sobre suprimir emoções. Isso é sobre dominar a arte mais valiosa que existe. A arte de não reagir. Capítulo 1. O sequestro emocional.
Existe um termo na psicologia que descreve com precisão o que acontece no seu cérebro nos primeiros instantes depois de um gatilho emocional forte. Chama-se sequestro da amígdala. A amígdala é uma pequena estrutura cerebral, em formato de amêndoa, responsável por processar ameaças e ativar respostas de emergência. Ela é rápida, extremamente rápida, porque foi desenhada, ao longo de milhões de anos de evolução, para situações em que a velocidade significava sobrevivência. Um predador surgindo de repente. Um perigo físico imediato. Nessas situações, não havia tempo para deliberação cuidadosa. A amígdala precisava agir antes que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pelo planejamento, pela ponderação, tivesse tempo de processar a situação com calma. O problema é que essa estrutura ainda opera com a mesma velocidade e a mesma intensidade hoje, mesmo quando o perigo não é físico e não é real no sentido em que era para os nossos ancestrais. Um comentário ofensivo. Uma crítica no trabalho. Uma mensagem que parece um ataque. A amígdala não distingue entre uma ameaça à sua sobrevivência física e uma ameaça à sua imagem social. Ela processa as duas com urgência semelhante. E quando ela é ativada com intensidade suficiente, ela literalmente sequestra o controle do cérebro, reduzindo temporariamente o acesso ao córtex pré-frontal. Você fica, por alguns segundos ou minutos, com acesso reduzido à sua própria capacidade de raciocínio. É por isso que pessoas inteligentes, racionais, normalmente equilibradas, dizem e fazem coisas durante um sequestro emocional que depois nem reconhecem como próprias. Não é hipocrisia. É neurologia. Durante esse período, a parte do cérebro que normalmente modera o comportamento está temporariamente fora de operação. Os estoicos não tinham acesso à ressonância magnética ou a estudos de neuroimagem. Mas eles observaram esse fenômeno com uma precisão impressionante, séculos antes da neurociência confirmar o mecanismo. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, descreveu a raiva como uma forma de loucura temporária, uma condição em que a pessoa perde temporariamente acesso à própria razão, e na qual decisões tomadas durante esse período tendem a ser decisões das quais a pessoa vai se arrepender quando a razão retornar. A boa notícia, e é uma notícia genuinamente boa, é que o sequestro emocional tem uma duração limitada. Pesquisas em neurociência mostram que a resposta química intensa de uma reação emocional forte, o pico de cortisol e adrenalina que acompanha um gatilho, dura, em média, cerca de 90 segundos se você não a alimentar com pensamentos adicionais. 90 segundos. Não horas. Não dias. 90 segundos de intensidade biológica real, depois dos quais, se você não continuar reativando o ciclo através de ruminação ou de mais estímulo, a resposta começa naturalmente a diminuir. O problema é que a maioria das pessoas não sabe disso. E sem saber disso, elas agem durante exatamente os 90 segundos em que a capacidade de julgamento está mais comprometida. Elas respondem à mensagem no auge da raiva. Elas dizem a frase mais cortante exatamente no momento em que menos deveriam confiar no próprio julgamento. E então passam o resto do dia, às vezes da semana, lidando com as consequências de uma decisão tomada por um cérebro que, biologicamente falando, não estava em condições de decidir bem. Entender isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você sabe que o pico emocional é temporário e previsível, você ganha uma ferramenta concreta. Você só precisa atravessar os 90 segundos sem agir a partir deles. Não precisa eliminar a emoção. Não precisa fingir que não sentiu. Precisa apenas esperar a tempestade química passar antes de decidir o que fazer com o que sentiu. Marco Aurélio escreveu algo que captura essa sabedoria de forma direta. Quando você é ferido por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas do seu julgamento sobre ela. E esse julgamento você tem o poder de cancelar a qualquer momento. Ele não estava dizendo que a dor não é real. Estava dizendo que existe um intervalo entre o evento e a sua resposta a esse evento, e que dentro desse intervalo existe escolha. O primeiro passo prático,
Antes de qualquer técnica mais sofisticada, é simplesmente isto: reconhecer, no momento em que está acontecendo, que você está num sequestro emocional. Sentir o calor subindo, a respiração mudando, o impulso de responder imediatamente, e nomear isso internamente. Isso é um sequestro da amígdala. Isso vai passar em 90 segundos. Eu não preciso decidir nada agora. Essa simples nomeação já começa a reativar o córtex pré-frontal. Já começa a devolver um pouco do controle. É o primeiro tijolo de uma fortaleza que vamos construir ao longo dos próximos capítulos. Os estoicos diziam que crescimento exige consistência, não intensidade pontual. Inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como esses semanais. Capítulo 2. O espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e que depois fundou uma das escolas de psicologia mais influentes do século XX, escreveu uma frase que se tornou famosa exatamente porque captura algo que toda grande tradição de sabedoria, de uma forma ou de outra, já tinha percebido. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Esse espaço não é automático. Para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, ele praticamente não existe. O estímulo e a resposta acontecem tão próximos um do outro que parecem a mesma coisa. Parecem inevitáveis. Parecem que não havia alternativa. Mas o espaço existe sempre, mesmo quando não é percebido. E ele pode ser ampliado através de prática deliberada. Os estoicos tinham uma técnica específica para isso, que eles praticavam com uma disciplina quase militar. A pausa antes da resposta. Epicteto ensinava seus alunos a, diante de qualquer impressão forte, uma crítica, uma provocação, uma notícia perturbadora, fazer uma pausa deliberada antes de reagir. Não uma pausa de horas. Às vezes apenas alguns segundos. Mas uma pausa consciente, intencional, em que a pessoa se perguntava: o que essa impressão realmente é? É um fato? Ou é a minha interpretação do fato? E o que eu realmente quero fazer a respeito, considerando quem eu escolhi ser? Essa pausa parece pequena. Na prática, ela é revolucionária. Porque é exatamente nela que a diferença entre reagir e responder acontece. Existe uma técnica concreta, usada tanto na terapia cognitivo-comportamental moderna quanto, em essência, pelos próprios estoicos, chamada de respiração tática. Quando você sente o gatilho emocional disparando, o calor subindo, a tensão no corpo, o impulso de responder imediatamente, você inspira contando até 4. Segura o ar contando até 4. Expira contando até 4. E segura novamente contando até 4. Esse padrão, repetido 3 ou 4 vezes, ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema responsável por acalmar o corpo, em oposição ao sistema simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga que está sendo ativada pelo gatilho. O efeito é mensurável. Estudos com militares, policiais e profissionais que precisam manter clareza sob pressão extrema mostram que essa técnica reduz significativamente a frequência cardíaca e melhora a capacidade de tomada de decisão em situações de alta tensão. Não é um truque psicológico vago. É fisiologia aplicada. Mas a respiração é apenas o início. O verdadeiro trabalho acontece na pergunta que você se faz dentro do espaço criado pela pausa. Os estoicos usavam uma pergunta específica, repetida tantas vezes que se tornava quase automática. Isso está dentro do meu controle, ou fora dele? Diante de qualquer situação que provoca uma reação forte, essa pergunta redireciona imediatamente a atenção. Se a situação está fora do seu controle, o comportamento de outra pessoa, uma circunstância que já aconteceu, uma opinião que alguém tem sobre você, então gastar energia emocional reagindo a ela é, na linguagem direta de Epicteto, um desperdício. Se está dentro do seu controle, a sua resposta, a sua atitude, a sua próxima ação, então a pergunta seguinte é:
O que a versão mais sábia de mim faria agora? Essa segunda pergunta é particularmente poderosa porque introduz uma distância útil. Em vez de perguntar o que eu quero fazer agora, que ainda está contaminado pela intensidade emocional do momento, você pergunta o que a versão mais sábia de mim faria, convocando uma perspectiva mais ampla, menos capturada pela urgência do instante. Há também uma prática que os estoicos chamavam de antecipação do obstáculo, que funciona de forma preventiva em vez de reativa. Antes de entrar em situações que você sabe, por experiência, que costumam ser desafiadoras, uma reunião difícil, uma conversa com alguém que tende a provocar, um ambiente onde críticas costumam surgir, você antecipa mentalmente os gatilhos prováveis. Você imagina a provocação acontecendo. Você ensaia, ainda que brevemente, a resposta calma que quer dar, em vez da reação automática que costuma ter. Essa antecipação não é pessimismo, é preparação. E ela reduz drasticamente a intensidade do sequestro emocional quando o gatilho realmente acontece, porque uma parte do seu cérebro já processou a possibilidade com antecedência, em condições de calma, em vez de processá-la pela primeira vez sob pressão. Com prática consistente, e isso exige semanas, às vezes meses de repetição, porque você está literalmente reconfigurando padrões neurais que foram reforçados ao longo de uma vida inteira. O espaço entre o estímulo e a resposta começa a se ampliar naturalmente. O que antes levava menos de um segundo para se transformar numa reação automática começa a ter, mesmo que brevemente, um momento de pausa onde a escolha consciente se torna possível. Esse espaço é o território onde a sua liberdade real acontece. Não a liberdade de fazer o que quiser sem consequência. Essa é uma ilusão. A liberdade de escolher, mesmo sob pressão, mesmo provocado, quem você vai ser na próxima ação que tomar. Capítulo 3. A provocação como teste de caráter. Existe uma forma diferente de olhar para os momentos em que alguém te provoca, te critica injustamente, ou tenta te tirar do sério. Uma forma que os estoicos cultivavam com uma disciplina notável, e que muda completamente o peso emocional dessas situações. Em vez de enxergar a provocação como um ataque a ser vencido ou evitado, eles a enxergavam como um teste. Um momento em que o caráter que você construiu em privado, nos seus momentos de reflexão e prática, é colocado à prova em público. E a forma como você responde a esse teste revela, não apenas para os outros, mas principalmente para você mesmo, quem você realmente é, além de quem você gostaria de ser ou de quem você diz que é. Epicteto tinha uma forma quase desconfortavelmente direta de colocar isso. Se alguém te insulta, e você se perturba com isso, a perturbação não vem do insulto em si. Vem do fato de que você ainda acredita, em algum nível, que o que essa pessoa diz sobre você tem autoridade sobre quem você é. Se você tivesse clareza absoluta sobre o seu próprio valor, sobre os seus próprios padrões, sobre a sua própria identidade, o insulto passaria por você sem encontrar nada para se agarrar. Isso não significa que você deve fingir indiferença ou suprimir a dor genuína que certas palavras podem causar, especialmente quando vêm de pessoas importantes para você. Significa algo mais sutil e mais útil, que a intensidade da sua reação a uma provocação é, frequentemente, um indicador de uma insegurança que ainda não foi totalmente resolvida dentro de você. Quanto mais a provocação te atinge, mais informação ela está te dando sobre onde, exatamente, você ainda está vulnerável. Em vez de evitar essas situações ou de se ressentir delas, os estoicos as usavam como material de trabalho. Cada provocação que provocava uma reação desproporcional era tratada como um convite para investigar. Por que isso me afetou tanto? O que essa pessoa tocou em mim que ainda não está resolvido? E o que eu posso fazer, na próxima vez, para responder a partir de um lugar mais sólido? Há uma distinção importante a fazer aqui entre dois tipos de calma. A primeira é a calma fingida, a pessoa que reprime a raiva, que sorri por fora enquanto ferve por dentro, que pratica uma serenidade performática que não tem nenhuma base real.
Esse tipo de calma é frágil e geralmente explode mais tarde, de formas que costumam ser piores do que a reação inicial teria sido. A segunda é a calma genuína, que vem não da supressão da emoção, mas de uma compreensão tão profunda de quem você é e do que você valoriza que a provocação simplesmente não encontra um lugar fértil para se instalar. Construir essa segunda forma de calma exige trabalho real, ao longo do tempo, não apenas técnica no momento da provocação. Exige a clareza de valores que discutimos em outros contextos, saber, com precisão, o que você defende e por quê, de modo que críticas e provocações possam ser avaliadas a partir de um critério interno sólido, em vez de simplesmente absorvidas como verdade automática. Marco Aurélio, que como imperador enfrentava constantemente intriga, traição e crítica de pessoas com poder e motivos questionáveis, desenvolveu uma prática mental específica para lidar com a provocação. Antes de reagir, ele se perguntava sobre a origem da provocação. As pessoas que provocam, ele escreveu, geralmente agem a partir da própria confusão, da própria dor, da própria ignorância sobre o que é realmente importante. Elas não têm acesso à mesma clareza que ele estava cultivando através da filosofia. E reagir com raiva à confusão alheia seria como ficar com raiva do sol por ser quente, ou da água por estar molhada. Uma reação que ignora a natureza fundamental do que está acontecendo. Isso não é desculpa para comportamento abusivo, nem justifica tolerar tratamento que precisa de limites claros e consequências reais. É uma ferramenta de regulação interna, uma forma de processar a provocação sem deixar que ela dite o seu estado emocional, mantendo ao mesmo tempo a clareza necessária para responder com firmeza quando a situação realmente exige. Há um exercício prático que pode ser feito regularmente, não apenas no momento da provocação. Revisitar, ao final do dia, os momentos em que você sentiu o impulso forte de reagir, e perguntar, com curiosidade genuína em vez de autocrítica, o que aquilo revelou. Não para se punir pelos momentos em que reagiu mal, para entender o padrão, para construir, ao longo do tempo, um mapa mais claro de onde você ainda está vulnerável. Com esse mapa, trabalhar deliberadamente para fortalecer exatamente esses pontos. Com o tempo, a provocação para de ser primariamente uma ameaça e passa a ser, cada vez mais, uma oportunidade. Uma oportunidade de praticar quem você está se tornando. Uma oportunidade de demonstrar, para si mesmo antes de qualquer audiência, que o seu estado interno não depende mais do comportamento alheio. Capítulo 4. A calma como vantagem estratégica. Há um aspecto prático, quase tático, da capacidade de não reagir que vale a pena explorar com clareza, porque ele tem implicações concretas em praticamente todas as áreas da vida. No trabalho, nas negociações, nas relações, em qualquer contexto onde decisões importantes precisam ser tomadas sob pressão. A pessoa que mantém a calma numa situação de tensão tem uma vantagem informacional e estratégica enorme sobre a pessoa que reage. Enquanto a pessoa reativa está operando com acesso reduzido ao córtex pré-frontal, tomando decisões a partir de impulso, não de análise, a pessoa que manteve a clareza continua tendo acesso pleno à sua capacidade de avaliar a situação, prever consequências e escolher a melhor resposta possível. Isso é observável em negociações de alto risco, onde os profissionais mais experientes sabem que a primeira pessoa a perder a calma geralmente perde também posição na negociação. É observável em conflitos interpessoais, onde a pessoa que consegue manter clareza enquanto a outra está emocionalmente desregulada tem uma capacidade muito maior de direcionar a conversa para uma resolução real, em vez de uma escalada mútua. É observável em ambientes de trabalho de alta pressão, onde líderes que mantêm calma durante crises inspiram confiança e clareza nas equipes ao redor, enquanto líderes que reagem com pânico ou raiva espalham essa desregulação para todos ao seu redor. Os estoicos entendiam isso não apenas como uma questão de virtude pessoal, mas como uma questão de eficácia prática. Sêneca observou que a raiva, mesmo quando parece dar poder no momento, a sensação de força que vem de gritar, de confrontar,
de não deixar passar, na verdade enfraquece o julgamento exatamente no momento em que o julgamento mais importa. A pessoa que reage com raiva pode parecer forte por um instante, mas geralmente comete erros que uma pessoa calma não cometeria. E esses erros têm custos reais que se manifestam depois. Há uma distinção crucial a fazer aqui, porque calma não significa passividade, e não reagir não significa não agir. Os estoicos não eram pessoas que se deixavam pisar, ou que evitavam conflito necessário. Eram, em muitos casos, pessoas extremamente assertivas, que estabeleciam limites firmes que confrontavam a injustiça diretamente quando necessário. A diferença é que a ação delas vinha de um lugar de escolha consciente, não de impulso reativo. Existe uma forma de assertividade que é mais poderosa precisamente porque não vem da raiva. Quando você estabelece um limite a partir de clareza calma, em vez de a partir de explosão emocional, esse limite tende a ser levado mais a sério, comunicado com mais precisão e sustentado com mais consistência ao longo do tempo. A pessoa que diz isso não é aceitável para mim com firmeza tranquila geralmente é mais eficaz do que a pessoa que grita a mesma mensagem no calor da raiva. Porque a primeira parece vir de um lugar de convicção sólida, enquanto a segunda parece vir de um lugar de descontrole temporário que pode ser descartado assim que a pessoa se acalmar. Há também algo importante sobre como a calma é percebida pelas pessoas ao redor ao longo do tempo. Existe uma forma de respeito que se constrói, lentamente mas de forma duradoura, quando as pessoas observam que você não pode ser facilmente desestabilizado, que provocações não funcionam em você da mesma forma que funcionam na maioria das pessoas. Esse tipo de reputação, construída não através de declarações, mas através de demonstrações repetidas ao longo do tempo, tem um valor real e prático em praticamente qualquer ambiente humano. Isso não acontece da noite para o dia. A capacidade de não reagir é uma habilidade, e como toda habilidade, ela se desenvolve através de prática deliberada e repetida, com momentos de sucesso e momentos de recaída, ao longo de meses e anos, não de dias. Mas cada vez que você consegue criar aquele espaço, entre o estímulo e a resposta, entre a provocação e a reação, você está reforçando um padrão neural que se torna, com o tempo, mais acessível e mais automático. O que começa como um esforço consciente e desconfortável vai gradualmente se tornando uma segunda natureza. Não porque você parou de sentir. Você continua sentindo, com toda a intensidade humana normal. Mas porque o sentimento deixou de ser automaticamente o piloto da sua ação. Essa é, talvez, a definição mais útil de maturidade emocional que existe. Não a ausência de emoção forte, mas a presença de escolha consciente mesmo quando a emoção é forte. Conclusão. Você chegou ao final desta jornada sobre uma das habilidades mais subestimadas e mais poderosas que um ser humano pode desenvolver. Percorremos o mecanismo neurológico por trás do sequestro emocional e entendemos que ele tem uma duração biológica limitada, geralmente 90 segundos, que pode ser atravessada sem ação precipitada. Exploramos como ampliar o espaço entre o estímulo e a resposta, através de técnicas concretas como a respiração tática e a pergunta sobre o que está e o que não está sob seu controle. Entendemos a provocação como um teste de caráter, uma oportunidade de revelar, e ao longo do tempo fortalecer, quem você realmente é além das circunstâncias que tentam te desestabilizar. E vimos como a calma, longe de ser fraqueza, é uma vantagem estratégica concreta em praticamente todas as áreas da vida. O convite que fica é simples de descrever e exigente de praticar. Na próxima vez que você sentir o calor subindo, a respiração mudando, um impulso de responder imediatamente a algo que te feriu ou te provocou, pause. Não para sempre. Apenas o suficiente para atravessar os 90 segundos. O suficiente para deixar que o córtex pré-frontal volte a ter voz na decisão. O suficiente para escolher, em vez de reagir. Marco Aurélio escreveu, num dos seus registros mais diretos, algo que resume tudo o que exploramos aqui. Você sempre pode recusar-se a fazer um julgamento apressado
e assim proteger a sua mente de qualquer perturbação. Porque as coisas em si não têm poder natural de moldar os nossos julgamentos. O poder sempre esteve com você, não na ausência de provocação, na escolha de como responder a ela. Pratique. Vai falhar algumas vezes. Isso é esperado e normal. Mas a cada vez que você consegue criar aquele espaço, mesmo que pequeno, você está construindo uma versão de si mesmo mais livre, mais sólida e cada vez mais difícil de abalar.